Senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa que acompanha os nossos trabalhos na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, internautas, telespectadores que nos acompanham através da TV Assembleia. Palavra do Senhor de hoje, verdadeiramente Ele, Jesus, tomou sobre si as vossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele, Jesus, foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, Jesus, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Senhoras e senhores, eu nasci nesse sistema, sou fruto desse sistema perverso. Estudei escola pública, já passei fome, já passei necessidade. Mas até aqui me conduziu, até aqui me trouxe o Senhor. Excelentíssimo Senhor, deputado Edivaldo Holanda, com todo respeito à Vossa Excelência e à vossa história e à trajetória política como constituinte, dirijo minha palavra nesse momento. E quero dizer para Vossa Excelência que é compreensível, é pertinente a vossa defesa, a defesa de um pai para com o filho. Quem não faria isso? Quem não faria isso? É perfeitamente compreensível. Defender a administração do filho, perfeitamente compreensível. Mas aqui nesta tribuna, nós já definimos claramente lados. Vossa Excelência defende pertinentemente o filho, a administração pública municipal. Defende a Prefeitura de São Luís, uma gestão desastrosa. Deputado Wellington defende o povo. Deputado Edivaldo Holanda Júnior, se Vossa Excelência acha que me conhece, baseado no primeiro ano como deputado estadual, iniciando nesta casa parlamentar, Vossa Excelência não me conhece mais. Vossa Excelência esteve de licença. Vossa Excelência talvez não tenha acompanhado o meu debruçar sobre este parlamento, sobre a vocação parlamentar, a vocação de falar e o meu eterno aprendizado. Muito embora eu tenha decepcionado Vossa Excelência, de não ser talvez o orador que Vossa Excelência talvez esperasse nessa tribuna, como os grandes oradores que Vossa Excelência já debateu, como o grande deputado Ricardo Murá, um dos grandes oradores desta casa, pai da deputada Andréa Murá. Desculpe-me por decepcioná-lo e não ser o grande orador que Vossa Excelência gostaria de ter os embates e os debates. Mas tenho me esforçado. E mais uma vez, se Vossa Excelência acha que me conhece baseado no primeiro ano, Vossa Excelência não me conhece mais. Permita-me apresentar a Vossa Excelência. Eis-me aqui, deputado Wellington do Curso, eleito pelo voto consciente, em defesa do povo do Maranhão. Excelentíssimo senhor Edivaldo Holanda, meu pronunciamento torna-se prejudicado porque Vossa Excelência não concluiu, o tempo foi exíguo. Vossa Excelência preferiu, como no ano passado, atacar talvez a mim, talvez encontrar imperfeições a mim. Mas eu não vou fazer isso com Vossa Excelência. Eu vou me ater à administração desastrosa, a pior administração da Prefeitura de São Luís de todos os tempos. E eu vou me ater a isso. Vossa Excelência anunciou em junho do ano passado que até o final do mês estaria pronta a licitação. Junho não veio, julho não veio, agosto não veio. Talvez agosto de Deus não veio. Vossa Excelência entrou de licença, não veio. Sai agora. Sai agora porque o prefeito Edivaldo Holanda é bonzinho? Oh, quão bonzinho é o prefeito Edivaldo Holanda. Só está fazendo isso por ser pressionado pelo Ministério Público. E mais ainda, nobre Edivaldo Holanda, pai, 3 anos para fazer uma licitação. Isso é vontade de fazer? É querer fazer? É respeito pela população? Por que agora, em ano de eleição, ou da possibilidade de reeleição? Por que agora, excelentíssimo senhor Edivaldo Holanda? Vossa Excelência falou que a verdade prevalece sobre a mentira. Realmente, quem é de verdade sabe quem é de mentira.
Vossa Excelência, vamos nos ater ao transporte público, porque na hora que o senhor quiser debater sobre a saúde, na hora que o senhor quiser debater sobre as escolas que estão abandonadas, sobre as creches que não foram construídas, sobre a ponte Pai Inácio, que foi construída 2 vezes, uma para ir, outra para voltar, e não teve explicação nenhuma. Solicitei documentos e me mandaram uma resposta que em 20 dias chegaria os documentos, até hoje nada. Se o senhor quiser, eu posso renovar os pedidos da transparência que a prefeitura não tem. E eu posso conceder o mesmo prazo de hoje, contando 20 dias, para que Vossa Excelência possa me apresentar. Senão eu tomo outras medidas cabíveis, administrativas. Mas na seara da administração, nada pessoal. Até por falar em pessoal, deputado Edivaldo Holanda, eu faço uma pergunta a Vossa Excelência. O prefeito João Castelo foi canalha. O prefeito João Castelo foi canalha. Eu faço uma pergunta ao senhor. O prefeito João Castelo foi canalha ao fim de prejudicar, de atrapalhar, de perseguir Vossa Excelência, a sua família, com a escola Rivana Berenice? Prefeito Edivaldo Holanda, o bom cabrito não berra. Eu não vim aqui defender interesses pessoais, mas eu tenho documentos que comprovam a perseguição da Prefeitura de São Luís, e já rebocaram mais de 60 carros na porta do curso Hélio do Monte Castelo, como retaliação, como represália. Os alunos do curso Hélio estão reclamando que não receberam a carteira de estudante até agora, sendo prejudicados. Qual é a culpa que eles têm? Qual é a culpa que estão estacionando na calçada? Reboque todos os carros na frente do Tribunal de Justiça, da Prefeitura de São Luís e de outros lugares. E eu pergunto, o prefeito João Castelo foi canalha? Mas eu vou voltar e me ater novamente ao transporte público. Mas me coloco à vossa disposição, como eu já falei para Vossa Excelência. Vossa Excelência acha que me conhece, acha que ainda tenho distúrbios mentais. Mas eu aproveito a palavra do Senhor de hoje, que diz: verdadeiramente tomou sobre si todas as enfermidades, e que Deus possa me dar sanidade, saúde, e que possa corrigir as minhas imperfeições e os meus desequilíbrios mentais. Transporte público. Eis a dúvida que permeia a cabeça de todo aquele que usa o transporte público de São Luís. Não estou falando de transporte midiático. Quantas vezes o prefeito foi para a TV para dizer que tinha melhorado o transporte público? Não é o transporte da propaganda enganosa, é o transporte real. Não é aquele que aparece na propaganda. Não, eu estou falando do ônibus tão velho que nem filmado é. O prefeito Edivaldo Holanda filma um ônibus bonitinho, um ônibus novo. Ele filma o velho? Não filma o velho. Estou falando do Garrancharia, do Parque Vitória, do Jardim Tropical, do São Francisco. Estou falando de ônibus de verdade, deputado Edivaldo. Ônibus de verdade. Dos ônibus que tem goteiras, que não tem assentos seguros e, em vez de outros, estão dando prego pela cidade. Natural que assim seja. Estamos falando de um ônibus de 10, 15 ou 20 anos. Mas isso é pequeno se comparado ao que o Ludovicense enfrenta, como Vossa Excelência já falou, em décadas, em outras administrações. Mas isso é pequeno se comparado à dor e o sofrimento. Senhor Edivaldo, uma pergunta. O senhor sabe o que é um ônibus? O senhor sabe o que é um ônibus, claro. Me concede 5 minutos, por gentileza. Da liderança. O senhor me conceda, por gentileza. O senhor sabe o que é um ônibus, claro. Um ônibus com estrutura, as configurações, ok. Mas talvez o senhor não tenha percebido que em todos os ônibus há uma placa no interior que tem especificado o número máximo de superlotação, geralmente 43 ou 60 lugares. Venho aqui desafiar e analisar a aplicabilidade desse princípio. Vamos pegar um ônibus agora. Vamos descer para a cidade operária. Nós dois. Vamos agora. Pegar um ônibus. Vamos agora. Em um ônibus BR-135, por exemplo, os 2 corpos não ocupam 2 lugares. Não sei como explicar o fato de quase 100 pessoas dividirem um espaço que foi projetado para 50. E o pior, dividem 2 espaços por R$ 2,90. No mínimo, senhoras e senhores da imprensa, uma passagem em São Luís, pelo descaso, pelo abandono, pela forma como nós vivemos,
Devia ser pelo menos 1,50. Meu jovem entregador de diário na Assembleia, o senhor anda de ônibus. O senhor tem se lamentado pelo valor da passagem. O deputado Edivaldo não se lamenta, sabe por quê? Porque não faz diferença nenhuma. Não é empregada doméstica que está saindo do anjo da guarda 4 horas da manhã para vir trabalhar no salão de beleza aqui no Calhau para chegar às 8 horas e pagando uma passagem altíssima. Experimente o transporte público de São Luís, mas experimente o de verdade, aquele que a população usa, não o que o Edivaldo mostra na propaganda. Diante de tudo isso, ontem ainda alegaram uma histórica e tão sonhada licitação. Histórica por quê? Histórica porque está há 3 anos no Ministério Público, uma ação transitada em julgado. Cabe aqui, não uma crítica, mas uma observação ao Judiciário. Uma ação transitada em julgado. O senhor falou em mediocridade. Ok, mediocridade. Oposição medíocre. Ser contra por ser contra. Vossa Excelência sabe o que é medíocre? Se o senhor não sabe, Vossa Excelência não sabe o significado de medíocre, eu vou dizer para Vossa Excelência o que é medíocre. Medíocre é administração desastrosas, que falseia a verdade, que tem 2 hospitais, 2 socorrões, ou melhor, 2 socorrões. Tem 1 e o 2, mas tem 2, o da propaganda enganosa e o da realidade. Medíocre, se Vossa Excelência não sabe, é prometer 3 UPAs e não ter essas 3 UPAs. É novas avenidas e falsear a verdade, dizendo que está construindo 14 interbairros. Que interbairros? Senhoras e senhores, vamos ter vergonha na cara. Qualquer um de vocês já passou por esses interbairros. Nós nos desviamos do trânsito, nós percorremos esses interbairros para poder fugir do trânsito caótico. Aí a prefeitura vem dizer que fez 14 novas avenidas, 14 interbairros, só está recuperando o que já existe. Pelo amor de Deus, isso é ser medíocre. Medíocre é prometer ciclovias e não ter. Medíocre é enrolar a construção de uma ponte várias vezes e não tem transparência. Até hoje eu cobro. E cuidado, pode dar improbidade administrativa. Medíocre é enrolar a construção do hospital Jackson Lago. Onde é? Semana passada eu passei no elevado da Forquilha. Não existe, desculpa. Eu ia para o hospital Jackson Lago. Desculpa, não existe. Isso é ser medíocre. Medíocre é não ter construído nenhuma escola. Medíocre é abandonar as crianças. Medíocre, você sabe o que é medíocre? Medíocre é construir a Praça do Jumento e não reformar a única creche. O prefeito Edivaldo prometeu durante a campanha 20. Não fui eu, foi ele. 20. Depois anunciou mais 25. E nada foi feito. Medíocre. E Vossa Excelência fala também que é um passe gigantesco em direção à cidadania. Qual o legado que o Edivaldo Holanda Júnior vai deixar para a posteridade? Qual o legado? De não ter construído uma creche que ele prometeu? De não reformar nenhuma escola? Abandonar as escolas? Vossa Excelência, eu tenho a temática desta semana no transporte. Amanhã eu estarei em Brasília com uma atividade parlamentar, mas na próxima sessão, eu vou trazer uma outra denúncia. Uma denúncia de quase 8 milhões de reais na Prefeitura de São Luís. Mas um momento oportuno. Porque eu deixo só concluir, por gentileza. Medíocre é prometer as creches e não fazer. Medíocre, deputado Edivaldo Holanda Júnior, é a pessoa que está morrendo numa fila para marcar uma consulta. Não é para marcar a consulta. Ele madruga lá, ou ele vai bem cedo, para pegar uma senha, para voltar 8 dias e marcar uma consulta com 3 meses. Sou defensor das pessoas com câncer. Temos um projeto de lei sendo votado. Um estatuto da pessoa com câncer. A pessoa com câncer morre nas filas em São Luís. E isso é ser medíocre. Vamos amanhã, às 5 horas da manhã, nós dois, na fila de marcação de consulta. Eu vou com o senhor. E eu deixo o senhor fazer enquete. E eu apresento o senhor. Atenção, senhores, na fila de marcação consulta. Esse aqui é Edivaldo Holanda pai. O pai do prefeito Edivaldo Holanda Júnior. E o senhor pode se ater e pode, inclusive,
fazer os questionamentos que Vossa Excelência achar necessário. Só para concluir, se o senhor quiser defender o seu filho, que eu já falei, é perfeitamente compreensível, o Júnior, eu até entendo e apoio, qualquer um faria isso, mas só dizer que o transporte público vai bem, igual o seu filho, pensam juntos, falam juntos. Ontem ele falou, não, desculpa, é antagônico. É confusão mental. Voltou. Era confusão mental. O senhor falou que o transporte está bem. O seu filho não. O seu filho reconheceu que o transporte não está bom. Mas enfim. Para concluir, eu me controlei. Juro por Deus, por todo sagrado. Criador do céu e da terra, o Altíssimo, Senhor dos reis, Senhor dos exércitos, Criador do céu e da terra. Eu me controlei. E eu peço desculpas a Vossa Excelência para cometer uma indelicadeza. Vossa Excelência ontem falou em Olavo Bilac e falou a palavra registro de forma errada, 2 vezes. Registro, que eu não sei se o senhor falou com S ou com Z. E eu quero dizer para Vossa Excelência que no vocabulário brasileiro, na língua portuguesa, não existe registro, nem com S e nem com Z, é registro. E eu creio que Olavo Bilac não falava registro na época dele. Mas, mesmo assim, fica aqui o meu registro com G do que a população pensa. E não o registro com S, que Vossa Excelência insiste em falar e defender a prefeitura. Com todo respeito, deputado Edivaldo Holanda Braga. Que Deus abençoe a todos.